Hoje a gente vai falar sobre como encontrar Deus em uma vida cheia de desencontros. Eu fiquei pensando sobre esse tema, né? Como encontrar Deus numa vida cheia de desencontros, e lembrei logo de uma fala do Vinícius de Moraes que eu nunca mais esqueci. Ele diz mais ou menos isso: a vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros pela vida. A vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros pela vida. E eu fiquei pensando o quanto essa verdade tem a ver também com a nossa questão espiritual. Caminhar com Deus é viver um encontro com Ele, embora haja tantos desencontros nessa nossa caminhada. E no meio de uma vida tão corrida, tão cheia de problemas, em que vivemos esmagados e sem tempo, eu queria que você se perguntasse a si mesmo: será que é possível viver um relacionamento com Deus nessa vida? No tipo de vida que você leva hoje, cabe um relacionamento com Deus? Porque um relacionamento com Deus é mais do que estar com Ele no domingo, e já tem sido tão difícil a gente levar a sério ou tornar isso um hábito. Quanto mais transformar o nosso dia a dia, a nossa semana em momentos de encontro com o Senhor. Mas se a gente pensar à vista de tudo que a gente falou semana passada, o que a gente falou semana passada? Todos nós teremos um destino eterno. Só que o destino eterno não é o mesmo para todos, e a Bíblia vai dizer que não é. A gente pode pensar muitas coisas, mas o que a Bíblia fala? Claramente, a gente leu vários versículos, você pode ouvir o sermão de novo, você pode ler ele na nossa página. Eu achei legal que muitas pessoas vieram comentar comigo que repassaram o áudio essa semana. Não sei se o tema inferno chamou a atenção, ou céu, mas muita gente repassou e falou que as pessoas para quem eles repassaram foram muito impactadas, né? E a gente tem que usar mais essas ferramentas. Toda semana a gente grava o sermão justamente para ouvir de novo, para ouvir quem não está aqui, para repassar. O que a gente viu? Que a Bíblia fala seriamente que existe o destino eterno e que a diferença é exatamente que aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador são aqueles que são separados para viver eternamente com Deus. Ou a gente entra na teoria de Tostino, né? Tostino é fresquinho porque rende mais, ou rende mais porque é fresquinho? A gente crê que Deus nos chama, nos separa, nos salva. E que quem não crê em Jesus, quem não caminha com Ele, quem não vive essa fé, por mais duro que seja ouvir esse discurso, vai passar a eternidade no inferno. É o que a Bíblia descreve. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se com a tua boca confessares e com o coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. A salvação, a Bíblia não fala que é para todos, é para alguns. Será que depois de descobrir que eu sou salvo, caminhar com Deus e perceber o tamanho do seu amor e misericórdia, dá para não ser amigo dele? Não buscá-lo? Não viver com o coração agradecido? Talvez essa seja a nossa pergunta principal. Se eu reconheço que Deus me salvou, se eu reconheço que Ele teve misericórdia e graça sobre a minha vida, como não caminhar com Ele? Como não viver um relacionamento em que o tempo inteiro eu vou voltar a Ele, conversar com Ele, crer nele? Pensa um pouquinho sobre isso. Como não se entregar para um Deus que se entregou na cruz por nós? A gente vai ler hoje João 15. Pode passar que isso aí já foi também. João 15, mais uma vez. João 15, de 12 a 16, a Bíblia vai falar um pouco sobre esse tipo de relacionamento que Deus espera da gente. Eu vou ler e eu quero que vocês prestem toda atenção no que o próprio Jesus está dizendo. Ele diz assim, João 15, de 12 a 16. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, temos diante de nós a Tua palavra e a nossa oração é para que o Senhor fale conosco. De maneira clara e poderosa, a gente saia daqui entendendo e decididos a viver a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. O centro da mensagem de Jesus é amor. Caminhar com Jesus é amar a Deus e uns aos outros. Eu quero que você pare para pensar, porque normalmente a gente é prático em transformar a fé em religião. O que é religião? São práticas. Então a gente vem domingo à igreja, a gente faz algumas... A gente tem o nosso tempo de devocional. Talvez a gente mude algumas palavras, alguma maneira de se vestir. E a gente transforma aquilo em hábitos que, de certa maneira, não nos incomodam muito, porque a gente entra no automático. Mas vamos tentar ao máximo trazer isso para a prática. O centro da mensagem de Jesus, a gente já ouviu várias vezes, é amar. Amar uns aos outros e amar a Deus. E talvez a gente esteja deixando isso de lado, mas esse é um termômetro da nossa fé. E a pergunta que a gente precisa se fazer diariamente é o quanto eu tenho amado as pessoas. O quanto você tem amado a Deus e as pessoas que têm ao seu redor. Será que eu consigo conectar de maneira prática a minha fé ao amor? Eu perceber que estou aqui hoje porque Deus me convidou para eu amá-lo. Para reconhecer que Ele me ama e que esse amor seja tão profundo e impactante ao ponto de fluir por mim e eu começar a amar outras pessoas. Esse é o resumo da fé. Esse é o resumo do que Deus tem para a gente. Quando a gente simplesmente vive a fé como algo que me faz bem, é como se fosse uma água empoçada, uma água parada. Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Precisa fluir como um rio que vai correndo, que vai tocando as pessoas e vai mudando a minha vida e a vida de todas as pessoas de quem eu toco. Como é que você tem vivido a sua fé de maneira prática? Como é que você tem vivido esse amor? Jesus é a medida máxima desse amor. Diz o texto que a gente leu que ele é um verdadeiro amigo. Por quê? Ninguém tem maior amor do que esse. Fala assim, amem uns aos outros. Mas qual o nível desse amor? É ir visitar? É mandar mensagem pelo zap? Mandar piada? É dar um oi? Jesus vai falar, a medida desse amor, a medida máxima é o próprio Jesus. Ele fala, ninguém tem maior amor do que esse, que entregar a sua própria vida por amor aos seus amigos. Ele deu a sua vida por nós. E aí a gente fica pensando, pode passar, isso é demais para mim. Você está pronto para dar a sua vida por alguém? Sim. Será? O nosso instinto primário é a autopreservação. Jesus nos manda amar como Ele amou, mas Ele amou entregando sua própria vida. Como é que a gente faz isso? A gente liga o automático e deixa rolar. Como é que esse amor acontece de verdade, na prática? Aí Jesus vai nos ensinar, nesse mesmo texto que a gente leu no verso 14, Deus vai estabelecer um padrão alcançável. Ele vai dizer, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha só, Jesus está falando que Ele entregou a vida e que a gente precisa amar
mas ele estabelece um caminho. Ele não fala para a gente, de repente, fazer algo impossível. Ele coloca degraus para que a nossa vida ela vá se aproximando todos os dias da vida que devemos realmente viver e que o pecado nos tomou. Como é que é uma vida plena? É uma vida de obediência. Jesus fala, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Lembra? Eu vou sempre bater nessa tecla. Quando a gente fez a série do discípulo, a gente falou que a salvação, e leu vários versículos que deixavam isso muito claro, a salvação tem a ver não em pegar um bilhete que te garante o céu, ou uma passagem para o paraíso, mas a salvação está ligada ao fato de você fazer de Jesus o Senhor da sua vida. A pergunta é, ele é o Senhor da sua vida? Quando você pensa sobre o seu futuro e sobre suas ações, sobre suas escolhas, é Deus quem decide? É Ele a voz principal? Ou você simplesmente age pela lógica? Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. A nossa percepção de bem e de mal foi contaminada pelo pecado de tal maneira que nós não conseguimos escolher o que é bom. Por isso que a nossa vida é um grande desastre. E não tenha receio disso, porque às vezes, várias vezes, a gente acha que só a gente é que é o errado na igreja. Todo mundo está com a vida certinha, só eu que a minha vida está destruída e que eu... Não, todos nós escolhemos mal. E esse movimento de voltar precisa ser algo constante. E voltar significa deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida, de novo, e de novo, e de novo. Talvez você pense assim, tá bom, vou obedecer a Deus. O que significa isso? Mais uma vez o texto vai tentar clarear ao máximo. Ele vai dizer, olha, eu quero que vocês me obedeçam, mas eu não chamo vocês de servos. A grande questão não é a obediência servil. Como é que é a obediência servil? Como que um escravo serve ao seu senhor? Vamos lá, quero ouvir vocês. Como que um escravo serve ao seu senhor? Quais são as características desse relacionamento? O escravo serve por quê? Porque o quê? Obrigação total? Devoção? Que mais? Não questiona. Ele tem medo, não tem medo normalmente? Ou ele está aprisionado, ele tem uma dívida que ele é obrigado a fazer aquilo? Pode até ter alguns casos separados, mas via de regra, o escravo vai obedecer porque ele é obrigado a isso. Não porque ele tem o desejo de tornar a vida do seu Senhor melhor. E aí Jesus fala, eu não chamo vocês de servos. Porque ele vai dizer que um servo não sabe da vida do seu Senhor. Pelo contrário, Deus nos chama de amigos. Ele vai chamar a gente de amigo. Verso 15 vai dizer, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Como é que é essa obediência? É a obediência de um amigo. Hoje em dia, a gente não tem mais amigos, né? Amigos são raridades. Mas talvez você tenha tido um relacionamento com seus pais, com amigos, com tios, com alguém que é muito querido, que te conhece. E quando fala alguma coisa, você não quer fazer, mas você faz porque aquela pessoa te ama. Porque você sabe que o que ela fala é o melhor para você. É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Que quando a gente ouça, ainda que não seja o nosso plano principal, a gente vai fazer. Porque é isso que molda o nosso coração, querer servi-lo, porque a gente sabe que as suas ordens são boas, são perfeitas, são agradáveis. A sua vontade nos leva a uma vida melhor do que a minha própria. Olha que louco. É louco se você parar para pensar nessa lógica. É dizer que a sua vontade vai te levar a um lugar pior do que a vontade de Deus. É perceber o alcance do pecado.
é entender que eu não sou pleno em perceber o meu futuro. E eu preciso me entregar ao Senhor. Mesmo sendo amigo, Deus vai me chamar a obedecê-lo. Mas obedecer através de um relacionamento, de confiança, de amor, de gratidão. Muda completamente. Muitas vezes a gente já viu ou já talvez tenha vivido no passado a ideia de um Deus em quem eu preciso obedecer porque ele é grande, porque ele me manda, e a gente vive uma certa opressão. Ainda que a gente fale do céu e do inferno, o tipo de relacionamento que Deus quer não é de ameaça. É de percepção que Ele é Senhor, que Ele é maior, ter um certo temor no nosso coração em relação a quem Ele é, mas confiar nele como um amigo. Pode passar, pô. Como é que eu faço isso? E aí eu acho que talvez esteja em nós o grande problema, porque até aqui, na teoria, a gente acompanhou. Eu acredito que Deus é bom, eu acredito que o que Ele fala é melhor, mas como é que eu trago isso para a minha prática? Como é que eu transformo isso em algo real no dia a dia? Primeira coisa, a gente precisa entender que eu tenho escolha. Eu tenho opção. Eu escolho o tipo de vida que eu vou ter. O tipo de vida que mais me agrada. Pode parecer que não. Às vezes a gente acha que a gente só está reagindo a condições de vidas penosas. É verdade que talvez o nosso leque não seja tão grande, mas a gente tem escolhas. Nós escolhemos o tipo de vida que mais nos agrada e a gente faz isso através dos princípios que vão guiar as nossas ações. Eu vou te dar um exemplo prático para isso se tornar mais real para você. Talvez você acredite, talvez essa consciência não seja tão clara, mas as ações vão dizer isso. Talvez eu acredite que o dinheiro é que traz felicidade. Como é que eu descubro que a minha fé está no dinheiro? Simples. Eu dou tudo pelo meu trabalho. Não quer dizer que eu vou ser rico, mas ter um emprego, trabalhar e ganhar dinheiro através dessa ou daquela ação se torna tão central que domina a minha mente, que faz com que eu rejeite outros relacionamentos, que eu diga não para outros compromissos, porque no centro do meu coração, ter dinheiro é mais importante do que tudo. Isso vai garantir a minha felicidade. Vou te dar outro exemplo. Talvez você acredite que você é quem faz a sua vida, que a sua vida depende dos seus esforços e não de um Deus poderoso e criador. Como é que isso se transforma em prática? Eu dou tudo para conquistar as coisas. Eu, às vezes, passo até por alguns princípios que Deus claramente diz que eu não deveria passar, porque eu sei que eu preciso me esforçar e eu abro faço algumas concessões, porque eu entendo no fundo é que eu é que vou conquistar minha vida, não Deus. Então Deus fica um pouquinho do lado até que eu chegue onde eu quero chegar, depois eu chamo Ele de volta. Ah, Deus, agora você pode entrar na minha vida, agora eu alcancei o que eu desejava. Como a gente normalmente não alcança o que deseja, Deus fica de lado a maior parte do tempo. Percebe? Eu quero que você pense um pouco que as suas ações vão revelar a sua fé. Pensa um pouco sobre as suas ações agora. O que está no centro da sua vida? O que é a sua alegria? O que é a sua fonte de vida que você tem buscado ao ponto de várias vezes deixar Deus de lado? Eu quero realmente que você pense um pouquinho. O que toma mais o teu tempo hoje? Quais são as suas maiores preocupações? É verdade, às vezes a gente passa por alguns problemas que dominam o nosso pensamento. Via de regra, onde é que está o teu coração? A Bíblia fala isso, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. E aí eu quero que você perceba que você tem que lutar contra isso. Você tem que trazer para o centro do seu coração a certeza, a fé de que o seu relacionamento com Deus deve ser o centro de tudo. O seu relacionamento com Deus vai determinar a sua vida. E a gente precisa lembrar disso.
A gente precisa dar passos em direção a isso. O meu relacionamento com Deus precisa ser o centro do meu dia. Pode passar. Ele é o centro do seu dia? Quando você pensa em que parte Deus tem da sua vida. O desencontro com Deus é o curso natural das nossas ações. E aí, se eu quero encontrar com Deus, se eu quero ter Deus na minha vida, eu preciso decidir com esforço, com perseverança, manter esse compromisso. Ele não vai acontecer naturalmente. E aí a Bíblia vai dar algumas dicas que eu queria passar rapidamente, só para a gente tentar examinar o nosso coração e ver se realmente a gente está caminhando com Deus ou não. Por exemplo, a Bíblia vai falar que a minha vida com Deus, o meu encontro, precisa ser algo prioritário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu vivo isso? Ou eu acho o contrário? Busquem todas as outras coisas que o relacionamento com Deus vai ser acrescentado. A gente inverte a ordem. Nesse caso, como não é matemática, a ordem dos fatores altera o produto. E aí a gente precisa entender como que a gente vive. É prioridade? Ou qualquer problema, deixa Deus de lado. Percebe isso? Se o reino de Deus deve ser prioridade, você falar que você não tem tempo, não é um bom argumento. Está dizendo simplesmente que o reino não é prioridade. Você pode até não ter o dia inteiro para ficar em oração, em devoção diante de Deus, mas você não tem 5 minutos no seu dia? Quantas vezes a gente para no telefone? Hoje em dia isso é normal. Aí você vai ver só umas mensagens. Aí quando você vê, passou 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos. E você ficou respondendo mensagem, vendo o Face, rede social. Não ter tempo não pode mais ser um argumento que passeia pela sua mente. A pergunta é, você está disposto a colocar Deus como prioridade ou não? Segunda coisa que a Bíblia vai falar é que a gente precisa encontrar constância. A gente precisa ser constante na caminhada com Deus. Primeiro, ela tem que ser diária. Ela não acontece quando dá tempo. É uma decisão que eu tenho de todos os dias estar com Deus e fazer disso o centro do meu dia. Por exemplo, tem alguns versículos que eu acho legal. Salmo 119, 164, vai dizer que o salmista 7 vezes no dia se encontrava com Deus. Daniel, a gente conhece essa história de cor, todos os dias, 3 vezes orava ao Senhor. Aí você falar que não tem tempo, Daniel era o segundo de autoridade no país. Se tem um cara que era ocupado, era Daniel. E ele separava 3 momentos no seu dia para orar a Deus. Será que você consegue jogar ao longo do seu dia encontros com Deus? Momentos para estar com Ele? Outra coisa que eu acho que é legal da gente pensar, a nossa caminhada com Deus tem que ser adaptável. Às vezes a gente quer encaixar na nossa vida o tipo de devoção que outra pessoa tem. E talvez aqui esteja a nossa grande frustração e desistência. Como é a sua vida? Deus vai se encaixar do jeito que é a tua vida. Deus sabe que você tem que trabalhar. Deus não quer que você largue o emprego. Deus sabe que você tem que se ocupar com as coisas da casa, com a sua família, com outras coisas na vida. A vida não é só o relacionamento com Deus. Não é disso que Deus está falando para a gente. Ele está dizendo não para ser o único, mas para ser o primeiro. E aí eu vou adaptar. Talvez eu tenha que simplesmente acordar 5 minutos mais cedo. Talvez eu tenha que ir dormir 5 minutos mais tarde. Não sei. Mas existe um modelo devocional que vai caber no seu dia. Vai caber. Modelos breves, por exemplo, a gente vai encontrar pessoas que ao invés de ficar 1, 2 horas, elas vão ficar vários momentos de 5, 10 minutos ao longo do dia. E isso vai ser talvez mais impactante do que você ficar 2 horas na manhã e no restante do dia esquecer de Deus.
mente distraída. Olha só que legal. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Pega o celular. Eu não preciso ter bola de cristal. Talvez 80%, 90% ou até 100% das pessoas tenham já o celular do lado da cama. Quando acordem, pega lá e olha. Foi feita uma pesquisa com 8.000 pessoas, obviamente nos Estados Unidos, mas serve para a gente ter uma noção que diz o seguinte: 54% das pessoas que foram pesquisadas verificam os celulares minutos depois de acordar. 70% admitiu olhar e-mails, redes sociais e sites antes de fazer a devocional. Aí eu separei uma frase aqui que diz o seguinte: naquilo que focamos os corações primeiro de manhã, dará forma ao nosso dia inteiro. É um movimento simples. Eu tomei uma decisão. Você pode tomar uma decisão que vai se adaptar a você. Eu agora parei. Eu fazia isso. Antes de... Eu acordo, lá em casa a gente vai acordar as crianças, e aí eu vou abrindo a Bíblia para ler o versículo do dia e depois ir no plano diário de leitura da Bíblia anual. Mas antes disso eu via as mensagens. E às vezes era um problema que ficava na minha cabeça. Às vezes era uma coisa que exigia a resposta. Às vezes era uma coisa que me tomava mais tempo e tomava o tempo da devocional. E eu falei assim, não, para. Eu só vou ver depois que eu fizer tudo. É uma decisão minha. Você pode decidir de acordo com o seu dia, mas perceba como a gente se distrai muito fácil com muitas coisas e tem dificuldade de focar. Talvez você precise fazer orações em voz alta, porque quando você vai orar, você começa a pensar num problema que tem para resolver, esquece. Então, para não acharem que você é maluco, vai lá para o seu quarto ou no banheiro, fecha a porta e ora em voz alta. Conversa com Deus, para sua mente se focar naquilo que você está fazendo. É importante para a gente variar a nossa devocional. O que você faz para estar com Deus? Às vezes é legal a gente mudar a forma. Por exemplo, algumas vezes, quando eu realmente preciso conversar com Deus, eu tento separar um horário para ir no Parque Madureira e caminhar. E ter um tempo realmente para meditar e para abrir o meu coração para Ele. Talvez você precise botar música alta e se fechar no seu quarto. Ou talvez para você, eu não sei, como é que é a tua devocional? Se você percebe que está caindo na rotina e você está simplesmente fazendo as coisas a toque de caixa, muda, varia. A gente não faz isso com a comida? Estou cansado de frango, vamos comprar uma carne ou vice-versa. Por que não com alimento espiritual? Dormir, irmãos. Como é que é o seu tempo de descanso? Eu acho que isso aqui é uma pedra que a gente tem dificuldade de mover. Como é que é o seu tempo de dormir? Quando eu entendi que o meu corpo é central na minha vida com Deus, eu comecei a mudar um monte de coisa. Porque se eu estou cansado, como é que vai ser o meu tempo devocional? Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou ouvir Deus nem aqui nem na China. Se eu estou com dor, e todos esses incômodos são frutos do mau cuidado com o corpo. Dormir pouco, dormir tarde, se alimentar mal, e dormir agitado. Quantas decisões sobre dormir, sobre descansar, sobre se alimentar, a gente precisa repensar se a gente acredita que o templo do Espírito é o nosso corpo. Últimas dicas. Tome a decisão de ler um livro devocional. Não tenho tempo. Você não consegue ler 2 páginas por dia? 5? Livros que vão abrir o seu horizonte, que vão te trazer uma conversa fora da conversa rotineira que você tem com você mesmo. Livros que vão te aconselhar, vão te amadurecer, vão te fortalecer na caminhada com Deus. E por fim, crie lembretes diários. Para mim, talvez essa seja a dica que mais tem força para mudar o nosso tempo com Deus. Eu falei para você marcar. Você quer marcar, quer fazer alguma coisa na sua vida? Marca. Lugar e tempo. E ora.
Esses lembretes diários vão fazer com que a nossa vida com Deus seja um compromisso. Já conversei com várias pessoas aqui, às vezes coisas simples. Você vai sair de casa, estou descendo a escada. Sempre que eu descer a escada, eu vou conversar com Deus. Ou então, cheguei no trabalho, botei o pé. É o meu tempo da oração silenciosa. Senhor, quero te entregar esse lugar. A maioria é professor, né? Te entrego essa escola, esses alunos, meus colegas de trabalho. Me usa para abençoá-los. Cara, quanto tempo demorou essa oração? Nem 1 minuto. Mas se todo dia você fizer, quanto isso pode transformar a sua vida com Deus e a vida das pessoas que estão ao seu redor? É decidir que você vai ser lembrado por lugares que você passa. Quando você entrar no ônibus, faz a respiração. Às vezes não dá, não. Ônibus lotado, o pessoal não tomou banho. Mas às vezes dá. Você encontrou um bom lugar, o pessoal está perfumado. Respira fundo e fala: Senhor, te entrego o meu dia. Se a gente encher o nosso dia de encontros com Deus, talvez isso seja mais poderoso do que um tempo prolongado. Quais são os lugares que vão te lembrar desse encontro? Põe despertador no seu celular, para no meio-dia, talvez 3 horas da tarde, ou em algum momento que você está em casa, para despertar e você fazer orações. Ler um capítulo, ficar em silêncio, respirando, aproveitando, agradecendo a Deus pelo que Ele faz na sua vida. Quantas coisas a gente pode fazer e a gente diz que não tem tempo. Qual a conclusão que eu chego, irmãos? Pode passar. O relacionamento com Deus é a força mais poderosa que a gente tem para nos mudar. E você precisa entender isso aqui hoje. Você quer mudar? O que vai te dar mais força para efetuar essa mudança, aquilo que de fato vai fazer com que você realmente mude, é o teu relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com Ele? Você precisa entender que nada vai mudar sem isso. E nada vai vir antes disso. Ou seja, eu preciso levar isso a sério. Mas eu botei ali, atenção, e eu estou encerrando, porque eu acho que existe uma pedra aí que nos impede de seguir adiante. A gente tem a habilidade de nos sentir bem com o que não é bom. O pecado em nós, ele já encontrou um caminho certo e nos conduz sempre ao auto-engano. Por exemplo, se eu perguntasse hoje aqui, como é que anda a sua vida com Deus? A grande tragédia é que a gente cria esse auto-engano com mais frequência do que a gente quer admitir. Provavelmente, se eu perguntasse como é que anda a sua vida com Deus, a maioria vai dizer que tem uma vida boa. Pelo menos satisfatoriamente. Não é tão boa assim, pastor, mas vai, acontece, está indo. E eu quero que você pense sobre isso, porque a gente diz que a gente tem vida com Deus, mesmo sem orar, mesmo sem ler a Bíblia, mesmo sem separar tempo com Ele. Afinal de contas, qual é a vida com Deus que eu tenho? Se essas coisas não fazem parte. Preste atenção quanto esse engano é sorrateiro. Você diz para você mesmo, não, eu tenho vida. Mas você não faz nada disso, então que vida é essa? Que vida é essa? Falando francamente, eu quero que isso fique claro para você. Se você não lê a Bíblia diariamente, se você não ora, se você não se arrepende de pecados ao ponto de se comprometer com mudanças práticas, você não tem vida com Deus. Esse é o ponto que a gente chega. Você não tem vida com Deus se você não tem vida com Deus. Se você não está com Ele. Se não é uma rotina para você. Não vai acontecer. Não vai vir do céu. Deus chama, Deus fala com a gente, Ele coloca pessoas em situações, mas eu preciso decidir, como qualquer amizade, viver com Ele. Eu preciso mudar isso.
Ou eu não vou ser mais do que alguém que ouviu sobre Deus, mas estou vagando. Ainda que eu tenha nome de alguém vivo. Lembra que a gente falou do inferno? Ele está à porta de todos aqueles que não conhecem a Deus. Apocalipse 3, versos de 1 a 6, diz o seguinte, pode passar, Paulo. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha só, a gente vai continuar a ler, mas presta atenção no que a gente já leu. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, de conhecer a Deus, de caminhar com Ele, mas isso não é real. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Deus não fala assim, cara, desiste, você está falando que você tem fama de vivo, mas não está morto, cai fora, perdeu. Ele não diz isso, ele fala, ó, vamos voltar, vamos começar de novo, vamos refazer esse contato. Ele diz, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Por que Deus fala isso? Porque a gente normalmente fala assim, amanhã eu começo, eu vou voltar, eu vou ter tempo com Deus, uma hora eu faço isso acontecer. Por isso que essa ideia de vir como ladrão, eu não posso deixar para depois, é o centro da minha vida. O texto continua, diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero encerrar com essa percepção. O quanto eu estou disposto a levar a sério isso? Deus é bondoso, é misericordioso. Ele é bom demais para a gente, é amoroso. Mas Ele não é um Deus que está brincando de faz de conta. E a gente precisa tomar decisões sérias na nossa vida. Ele sempre nos garante recomeço. Ele sempre nos chama para recomeçar. Mas Ele também não vai mentir para você. Ele não vai dizer, não, está tudo bem quando não está. Ele não vai dizer para você que você é um ótimo cristão quando você não move uma palha. Quando a gente fala que Deus é misericordioso e nos chama sempre para recomeços, não quer dizer que Ele tolera o pecado. Quer dizer que Ele te chama a levar muito a sério a verdade que transforma. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te levar para uma caminhada que vai transformar suas decisões e seu coração. Lembra que eu falei? O centro da transformação é a caminhada com Deus. É o que você tem de mais poderoso. Não são remédios, não são amigos, não são conhecimento, não é nada. Caminhar com Deus é o centro da mudança da nossa vida. E eu preciso despertar para isso. A gente chega ao nosso desafio, que diz o seguinte, e eu quero que você faça isso agora, porque senão a gente fica mais uma vez na teoria. Meu desafio para você é que agora, nesse segundo, você marque dia, hora e local em que vai se encontrar com Deus. Que você não saia daqui sem tomar uma decisão prática. Olha, Deus, tá bom, eu vou acordar 5 minutos mais cedo. Não, quando chegar do trabalho vai ser o meu tempo em que eu vou orar. Não, quando... Não sei. Você vai decidir. Você vai determinar as metas e passos. Mas não saia daqui sem tomar decisões.